aí galera, aqui quem fala é Breno Machado do site motionfx.com.br, seu site de tutoriais de After Effects em português na internet. Estou aqui com mais uma videoaula, uma interessante videoaula onde nós vamos aprender a trabalhar efeito e algumas propriedades a mais da camada, que eu vou dar um play no tutorial de hoje para que vocês possam ver um efeito. Eu trabalhei aqui meio que no espaço sideral, nossa logomarca, Motion FX, as estrelas, uma nebulosa ali de fundo também. E nós vamos aprender a fazer isso com efeitos, tá ok, galera? Bom, primeira coisa vai ser criar uma composição. Preset NTSC-DV, só altera o Pixel Aspect Ratio, coloque Square Pixel e o nome da composição, coloque o que vocês quiserem, colocar animação logomarca, com duração de 5 segundos. Criei a composição, vou criar um sólido preto mesmo, vou chamar de espaço. Vai ser nosso background, ok, galera? Criando mais um sólido, fazer um sólido branco, eu vou chamar de estrelas. E aqui nós vamos começar a trabalhar os efeitos, ok? Bom, selecionando a camada a qual eu quero aplicar o efeito, eu venho na janela aqui em Effect. E aqui vocês podem ver bastante grupos de efeitos. A gente vai estudar bastante eles daqui para frente. Porém, no nosso caso aqui agora a gente vai usar o Simulation CC Ball Action. Ball Action da equipe Cycore, fabricadora de plugins, tá ok? Bom, Ball Size, eu vou diminuir o tamanho da minha Ball Size até 5. 5 é pouco. Um pouquinho mais, 7. No Scatter eu vou aumentar esse valor até a base aqui de 500, 508, 500 é o suficiente. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Bom, esse efeito basicamente ele cria uma grid de bolas da minha camada. Ele vai usar a cor da minha camada para ser a cor das minhas bolas. Tanto é que se você alterar aqui a cor da camada, colocar em vermelho, as bolas criadas pelo efeito de simulação CC Ball Action, vai ficar tudo vermelho, ok? Como eu quero criar estrelas, eu vou deixar a camada branca, ok? E aqui eu tenho a estrela. Então lembrando, os únicos atributos aqui que eu alterei é o tamanho da bola, Ball Size, e o Scatter, que é como ela espalha essas bolas no ambiente. Bom, daqui vocês já podem fazer uma animação. Vamos animar esse Scatter. Ligando aqui o reloginho do cronômetro, a gente aciona a opção de animação desse atributo, como a gente viu nas videoaulas passadas. Com o atalho, clicando em cima da camada e com o atalho U, eu tenho todo o atributo animado da minha camada. Bom, se eu girar o triângulozinho aqui, vocês vão ver Transform Effects. Lembrando que antes só tinha Transforms. Criando uma máscara em cima da minha camada, o que gera aqui é Transforms mais Masks. Agora, como apliquei o efeito, ele vai ter a opção de Masks, Transforms e Effects, que no caso é o meu CC Ball Action, ok, galera? Bom, lembrando que na minha camada eu posso aplicar o efeito de Ball Action, e como a máscaras eu posso adicionar mais efeitos aqui à medida que for da minha vontade. Então aqui aplicado o CC Ball Action aqui, ligando, acionando a animação em Scatter e apertando o U para que eu veja os meus keyframes aqui na minha timeline. Eu tenho em 0 segundos o Scatter, o keyframe de Scatter marcando 500 de valor, e em 4 segundos eu vou criar outro keyframe, e agora com ele com valor de 550, movimento suave, não haja muito movimentação na minha camada. Beleza, galera? Então nós vamos duplicar essa camada, Command D ou Ctrl D, a gente duplica a camada. Ou então, vindo aqui em Edit, Duplicate, eu duplico minha camada. Eu vou aplicar mais um efeito em cima desse Ball Action. Eu quero que a minha estrela ela fique brilhosa. Então eu vou aplicar mais um efeito
em cima dessa segunda camada e ajustar o modo de composição. Em Blur eu tenho os efeitos de desfoque. No caso aqui eu quero um desfoque simples, eu vou usar o Fast Blur. Vendo aqui, como eu dupliquei a camada, ele carrega os atributos de efeito e máscaras. Ele vai carregar tudo que essa camada tem quando eu duplico. No caso aqui eu dupliquei, ele criou aqui o CC, já vem com o CC Ball Action, e no caso eu adicionei um efeito a mais que se chama Fast Blur, que é aqui que eu vou adicionar um desfoque. Vocês podem ver que, vou ampliar aqui bastante para vocês possam ter noção de que quando eu aplico esse efeito e aumento, ó, ele meio que dá uma perdida no valor aqui na nossa visualização. Isso por quê? Porque ele desfoca. Vou mostrar isso num exemplo mais claro aqui para vocês. Desligando o efeito, ó, clicando aqui, eu desligo o efeito. É como se eu desligasse a visualização da minha camada, tá ok? Aqui eu pego e desligo o efeito. Lembrando que esse efeito de Ball Action era um sólido branco, como antes. Quando eu coloquei o Ball Action, ele virou as bolinhas que voaram. Porém, desligo aqui, eu tenho minha camada de volta. O Fast Blur, ele serve para o seguinte: ele vai desfocar o meu sólido. Tá vendo que as quinas estão desfocadas? É como se fosse o feather da máscara. A diferença é que ele desfoca também o que está no interior. Na máscara ele só desfoca os contornos. Vou mostrar aqui para vocês. Vendo aqui, desfocou os contornos e o que estava dentro não é desfocado. Com o Fast Blur ele já desfoca tudo. Vou usar aqui uma imagem para que a gente possa ver isso. Aqui eu tenho a logo do site e aplico o efeito nele. Blur, Fast Blur. Aplicando, desfocando. Além de eu desfocar as quinas, eu também desfoco tudo que há dentro. Tá ok? E é para isso que serve esse efeito. Bom, voltando aqui na minha estrela, eu aplico o Fast Blur, coloco um 2 de valor por aí e coloco o modo de composição da camada em Edge, para que ele faça um brilho. Vou colocar até menos, 2 aqui. Duplico mais uma camada, o suficiente, dou mais um featherzinho. Isso é para que gere um brilho na minha estrela, porque a estrela não é só uma bola, ela é uma bola de luz, então ela carrega informação de luz, ainda mais no espaço. Beleza, galera? Feito isso aqui, a gente vai fechar essas 3 camadas em um grupo de camada. Deixa eu arrastar aqui, a camada normal vem para baixo e as duas em edge em cima, beleza? Então vou selecionar essas 3 camadas, clicando, segurando o Shift, selecionando até a qual que eu queira. Vou vir em Layer, Pre-Compose. E aqui eu vou chamar de estrelas. O que eu estou fazendo é como se eu criasse uma composição com essas 3 camadas dentro dela. Daquela mesma forma que a gente cria uma composição aqui, é como se eu pegasse essas 3 camadas que estavam aqui e criasse uma composição e colocasse essas 3 camadas dentro, e além disso eu tenho colocado essa composição dentro da minha outra composição, chamada animação logo. Vocês podem ver aqui que a gente criou uma animação logo, e agora ele já criou aqui outra composição chamada estrelas. E isso foi feito porque a gente fez um pré-compose daquelas 3 camadas. O que é isso? Pré-compose é selecionar as camadas e fazer um grupo, ou seja, uma outra composição com aquelas camadas dentro, e colocar nessa composição maior essa outra composição. Aqui tem as camadas dentro. Bom, então eu perdi meus sólidos. O que aconteceu com os sólidos? Você não perdeu, não aconteceu nada. Tanto é que você está visualizando. E agora, para manipular ele, se eu clicar aqui na composição de estrelas e vir aqui na janela de Effect Controls, eu não vou achar aqui os efeitos Ball Action. Então o que eu preciso fazer? Clicar 2 vezes e então eu tenho aqui as minhas 3 camadas. Ok, galera? Bom, lembrando que isso aqui está transparente. O que é preto realmente está aqui, ó, o espaço, que é o meu fundo. Vou bloquear aqui o espaço para que eu não clique aqui sem querer arraste o background, que é o espaço, ok? Bom, vamos criar mais um sólido aí. Eu vou chamar esse sólido de névoa. Ok. Vindo aqui em Effect Noise Grain, eu vou adicionar
o Fractal Noise. É um efeito que gera um mapa onde há vários atributos aqui para a gente trabalhar. Um é o evolução, que ele fica mexendo, complexibilidade, posso deixar ele mais complexo ou menos, vou deixar padrão. Qualquer coisa, se vocês mexerem no atributo demais aí, quiser voltar ele ao normal, clicar em reset aqui, ele volta ao que era. E aqui no Fractal Type eu vou alterar de Basic para Dynamic Twist. Feito isso, eu vou aumentar o contraste, colocar o contraste dele para 200, diminuir um pouco o brightness. Beleza, eu vou ter algo parecido com isso aqui. Bom, ele está sem movimento nenhum. Como eu faço? Evolução. À medida que a gente altera a evolução aqui, os graus de evolução, ele é animável. Beleza? Então aqui eu vou acionar a animação da evolução. Lembrando do atalho, apertando U, eu vou abrir todos os atributos que são animáveis e vou arrastar até o 4º segundo e vou aumentar essa evolução. Vou dar um giro completo de 360, o que dá um giro completo, ok? Bom, vou dar um RAM preview aqui para ver se ficou muito acelerado essa minha animação. Rendeu até o 1º segundo, então já vale ver. Beleza, tá valendo, não tá muito rápido. Ok, feito isso, eu vou aplicar outro efeito em cima desse efeito. Vai ser o efeito de Color Correction, Tint. E vou alterar o valor branco para algo assim perto do roxo. Um pouquinho claro aqui, ó. Ok. Bom, galera, esse tint aqui é feito de correção de cor. Com ele eu altero o que o mapa branco, ou seja, tudo que é branco, a cor que eu selecionar aqui. E o que é preto, para a cor que eu selecionar nesse outra caixa de cor. E assim ele vai fazer um degradê desse para esse. Então vocês podem ver, o que era preto continua preto e o que era branco se tornou azul. Se eu quiser que o preto se torne branco, eu venho aqui, clico e altero a cor. Tá vendo aí? O que era branco vai se tornar o roxo e o que era preto vai se tornar branco. Desligando aqui, vocês podem ver como era antes e como eu trabalhei para que fosse feito agora. Ok? Bom, eu quero que o preto seja preto mesmo. Feito isso, nós vamos duplicar essa camada e vamos aqui alterar um pouco a cor, colocar um mais azulzinho, ok, no tint, e vou aumentar o contraste e vou diminuir o brightness, beleza, e colocar em edge, ok. Bom, já tá vendo que dá mais um brilho aí, né? Beleza, ainda não cheguei no brilho desejado. Então vou duplicar mais uma vez essa camada. E aqui vou aumentar o contraste para perto dos 500. E diminuir o brightness. Vou alterar a cor. Colocar para perto do branco. Isso tudo em edge. Beleza? Então meio que eu criei aqui uma névoa aqui brilhosa. Essa aqui vai ser nossa nebulosa. Feito isso, galerinha, nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar as 3 camadas e vamos fazer um pré-compose. O atalho é Shift Command C para Macintosh e Shift Ctrl C para Windows. Beleza? E aqui eu vou chamar de nebulosa. Pronto, fiz mais uma composição. Lembrando sempre que as composições ele vai organizando aqui no painel de projeto, tá? Beleza, tenho a minha nebulosa, o que eu vou fazer com ele agora? Vou criar uma máscara, uma elipse. Aqui eu venho e faço minha elipse. Selecionando ele aqui, vocês podem ver que o contorno está duro, eu não quero que seja assim, eu vou ajustar o feather. O atalho para vir no feather da máscara é o F. Beleza, e aqui eu tenho minha névoa. Diminui um pouquinho esse valor. Beleza, aplico aqui. Seleciono minha camada, volto para minhas ferramentas de seleção e arrasto ele um pouco para o canto.
Galerinha, com essa ferramenta aqui, que o atalho é W, é o Rotation Tool, vocês podem ajustar a rotação da camada. Seria a mesma coisa que vir aqui na rotação da minha camada e variar esse valor, ok? Então com a ferramenta W, Rotation Tool, eu faço isso. Voltando para V, eu arrasto, que é a ferramenta de seleção. E aqui eu vou deixar ela aqui mais no canto. Beleza. E aqui eu já tenho minha névoa, minha nebulosa. Na verdade eu quero ela um pouquinho mais marcada aqui de luz. Então vou entrar na composição aqui na nebulosa, vou duplicar essa última aqui, vou colocar em Edge, essa última, vou duplicá-la e aqui embaixo eu vou ajustar ela. Vem um Effect Controls aqui, o contraste eu vou diminuir para 100, o Brightness vou colocar para 0 e aqui eu vou deixar um pouquinho mais escura, um pouquinho mais azul, um pouquinho mais roxa. Precisa ser muito colorido. Beleza. Vou diminuir um pouco a opacidade. Esse aqui vai ser o que vai estar a mais. Colocar em 50. Ok. Voltando para minha composição, eu posso vir aqui no painel de projeto e clicar em animação logomarca, que é o nome da minha composição mãe, que é lá onde tem as composições todas dentro. Ou aqui em estrelas, nebulosa, ou então eu posso navegar através do flowchart. Como é o flowchart? Apertando e soltando Shift, ele vai me dar essa janelinha aqui, o After Effects. É a janela onde me mostra como está linkadas as minhas composições. No caso eu estou na composição de nebulosa, essa composição. E apertando Shift aqui eu posso ver dentro de qual composição essa nebulosa está. Essa composição está. E aqui eu vejo que eu estou dentro da animação logomarca. Então para que eu volte para a animação logomarca, é só clicar em cima. E aqui eu estou na composição mãe. Ok? E aqui eu já vejo minha nebulosa aqui com um efeito bacana. Um pouco brilhosa aqui. Maravilha. E como na última aula a gente testou, a gente trabalhou sobre máscaras, nós vamos criar mais uma máscara aqui de luz, para que a gente faça um brilho aqui na minha nebulosa. Bom, vou deixar o sólido branco mesmo, um pouquinho roxo, para não perder o feeling aqui roxo. Eu vou chamar de Brightness. Vou aplicar minha máscara a partir do centro. Eu quero meio que uma elipse. Deixo aqui, aplico um featherzinho na composição, adiciono um edge. Beleza. Duplico mais uma. Pego esse feather e aumento. Aqui eu tenho uma luz. Vocês podem ver. E aqui eu volto para minha animação logomar. Aqui tá ela. Vou ajustar ela aqui para que ela fique bem no canto aqui da composição. Na verdade é melhor ajustar ela lá dentro e trazer ela para fora um pouquinho. Ele está rotacionado, é mais para cima aqui. Isso. Beleza, e aqui a gente já tem nossa nebulosa. Aqui, galera, eu vou pegar e dentro dessa, na composição, vocês podem ver que ele já tem um modo de composição. Por mais que aqui dentro da minha composição eu vejo todas essas camadas com o modo de Blend Mode em Edge, aqui na composição fora ainda posso adicionar esse modo também. E no caso eu vou colocar aqui em Edge também, para que ele possa ver as estrelas no fundo, porque isso aqui na verdade é uma nebulosa meio que transparente. Vamos ver aqui se diminuindo a opacidade aqui fica legal, acho que não fica interessante não. Feito mesmo, na verdade, o que ficaria bacana aqui é deixar um pouco menos forte essa névoa, que ele está muito intensa. Então pego aqui a opacidade, diminuo aqui ela toda um pouquinho mais, para que ela não fique muito intensa aqui. Beleza, então com efeito legal. E galera, então aqui eu vou adicionar aqui a logomarca ou então um texto. Se vocês quiserem adicionar um texto, é vir aqui na ferramenta aqui, no grupo de ferramentas vetoriais e adicionar um texto. E aqui, ó, ele vai criar a camada de texto. Aqui embaixo vai ser sempre a primeira camada.
E aqui eu posso selecionar. No caso aqui eu vou estar disponibilizando aqui a logomarca do site para que vocês possam fazer esse tutorial. No caso aqui eu vou adicionar o logomarca do site. E aqui eu diminuir a escala, ajustar ele, beleza. Vai estar aqui. Ótimo. Bom, galera, vou aplicar aqui, vou ensinar para vocês o que é uma camada de ajuste, tá ok? Layer New Adjustment Layer, nós criamos uma camada de ajuste. Vocês podem ver aqui, Adjustment Layer. Bom, o que é uma camada de ajuste? Vocês podem ver, criei uma camada e nada aconteceu aqui na minha composição. Por quê? Porque essa camada de ajuste serve só para que todas as camadas que estejam abaixo dela recebam o efeito, ou seja, receba a influência do efeito que eu vou aplicar a essa camada. Exemplo, vem aqui em Effect Blur, adiciono Fast Blur e aumento aqui meu Fast Blur, o valor dele. Tá vendo? Desfoca tudo, todas as camadas que estão abaixo do Adjustment Layer. Beleza. Se eu pego o Adjustment Layer e coloco abaixo da logo, o que acontece? O Adjustment Layer e o efeito que foi aplicado nele não vai interferir na logo. Porque a logo está acima na camada do Adjustment Layer. Ou seja, a logo é a camada 1 e a Adjustment Layer é a camada 2. Logo, o Adjustment Layer não tem poder de influência sobre essa camada. Então, o Adjustment Layer serve justamente para isso. Para que a gente possa aplicar um efeito nele e esse efeito ser usado em todas as camadas que estejam abaixo dessa minha layer de Adjustment Layer. Ok? Então, beleza. Apaga aqui o Fast Blur, não é o meu foco. Eu vou colocar ele aqui em cima de volta, porque a logo vai ser interferida também por ele. Eu vou aqui aplicar um efeito chamado Lens Flare. Aqui, ó, Generate Lens Flare. Eu aplico o efeito. E aqui a gente vê um brilho, que seria como um efeito de luz atingindo a lente da nossa câmera e criando essas elipses, esses círculos aqui e esse flare. Isso aqui é um lens flare. Clicando aqui, ó, nessa mira dele aqui, eu seleciono e clicando e arrastando, eu posso selecionar aonde vem a luz que está causando esse efeito na minha composição, na minha câmera. Então, clicando aqui, eu vou adicionar exatamente em cima da minha luz, da luz da nebulosa aqui. Bom, aqui ó, existem alguns presets, vou tirar aqui para que vocês possam ver melhor. Aqui existem alguns presets aqui, os tipos de lente. Eu tô aqui com uma 50-300 milímetros, é a minha objetiva. No caso eu quero uma que tem um efeito de 105 milímetros, beleza. Isso aqui tem um brilho mais claro. E aqui eu aplico sobre a minha luz. Vou além, vou duplicar esse lens flare. Eu vou aplicar outro tipo também. Aplicar o 35 milímetros. Adicionar. E aqui no Flare Brightness eu diminuo um pouco. No Blend Original aumento também. Blend Original aqui significa misturar como se não tivesse o efeito. Ou seja, misturar com a camada original. Já que a camada original é um Adjustment Layer. E na Adjustment Layer a gente sabe que não causa nenhuma diferença se não tiver um efeito. Aumentando esse valor é como se eu estivesse diminuindo a influência desse efeito na minha camada de ajuste, ou seja, se eu estivesse apagando esse efeito, é como se eu estivesse trabalhando a opacidade desse efeito. Então deixando em zero aqui eu consigo o efeito em 100% e aqui o Flare Brightness é a intensidade da luz. Vou diminuir um pouquinho para que não fique muito forte esse meu efeito. Beleza? Aqui eu já tenho trabalhado um pouco aqui nossa luz. A minha estrela ainda está pouco trabalhada, eu quero ela com mais luz, mais brilho. Eu vou vir aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é bloquear essa camada de ajuste, para que quando eu tocar na tela, eu não toque na camada de ajuste. Por quê? Porque a camada de ajuste está tomando toda a tela. Tá vendo aqui os limites dela? Toda vez que eu for tentar clicar aqui, ó, no meu motion, e cliquei aqui, ó, na minha logo, não vai selecionar a minha camada de logo. Aqui no caso está selecionando as estrelas, porque também está com os limites do tamanho da minha composição. Se
Se eu clico aqui fora, clico aqui em cima de novo, vai ser Adjustment Layer, sempre. Estou querendo selecionar minha logo, estou selecionando Adjustment Layer. Para que isso não ocorra, bloqueio a camada. E agora clico e seleciono o que realmente eu quero movimentar, beleza? E aqui em estrelas eu vou aplicar um efeito chamado Stylize Glow. Esse efeito é justamente o brilho, tá vendo aí? Do jeito que eu apliquei, ele já criou um brilho mais forte. Bom, a gente já tinha trabalhado o brilho dentro da camada, mas ainda quero ele deixar mais forte, para que fique bastante iluminada essa vinheta aqui. Então aqui, vou criar mais um sólido na cor desse verde aqui, um pouquinho mais forte, para que eu possa trabalhar meio que uma radiosidade nessa cor da minha logomarca, radiosidade. Ok, aqui eu tenho um sólido, desligo a visualização do sólido, clico na camada e com a máscara eu desenho o formato que eu quero. Isso aqui é um macete, galera, para você desenhar a forma da máscara no sólido, podendo ver o que está no fundo. Eu desligo sempre a camada e aí eu desenho a máscara em cima da camada desligada. Fiz a máscara, depois eu posso ligar. E aí eu sei onde certinho ele está. Aplico um featherzinho. Coloco 150 de feather por aí. Aplico o efeito e o modo de composição em Edge. Aqui eu já tenho um efeito. Em opacidade diminuo porque está estourando. Aqui eu aplico por volta de 25%. Vamos colocar um pouquinho mais, 27%. Beleza. 27%. E aqui eu vou criar a mesma coisa para o Motion. Clico aqui no Motion. Radiosidade branca. Desliga a camada. Seleciono a máscara. Ok. Já aumento o feather, que eu sei mais ou menos quanto é. 137 tá bom. Coloco em Edge. Diminuo a opacidade. Eu já tenho esses efeitos. Já tenho essa radiosidade mais trabalhada. Beleza, o FX ficou muito mais forte. Não é bem o que eu quero. Tá muito forte. Tá tirando aqui a identidade visual da marca. Beleza, feito isso, galerinha, vocês podem ver que esse brilho não é normal ele vir todo completo aqui. Por quê? Porque há luz na incidência de algum elemento para que essa luz seja refletida. Como o espaço sideral é algo de puro vácuo, ele não tem ar, não tem oxigênio, não tem nada, então a luz não atinge dessa forma. Ela só vai em lugares onde há gases. Como na nebulosa, isso aqui é vários gases, é por isso que há incidência de luz. Por aqui eu vou trabalhar aqui também um pouquinho para que essa luz ocorra como se estivesse rebatendo em algum tipo de gás no espaço sideral. Bom, vou fechar isso aqui, essas duas camadas, como uma pré-comp. Shift Command C é o nosso atalho para pré-compose. E aqui eu vou colocar radiosidade. Ok. Vocês podem ver que ele já mudou a aplicação aqui, porque deixou de ser em Edge por fora aqui. Aqui por dentro é, porém aqui fora ele está em normal. E aqui você volta e coloca em Edge novamente. Ele vai tomar o mesmo efeito. E agora, galera, a gente vai trabalhar Track Mate, ok? Olha só. Eu tenho a nebulosa e aqui eu já tenho uma névoa trabalhada. Eu vou copiar essa camada, como de ser, Edit Copy, ou Ctrl C, e vou colar ela aqui. Paste, Command V ou Ctrl C. E aqui eu tenho já a minha névoa. A névoa que estava lá dentro. Tá vendo aí? Beleza, deixa ela aqui. Vou diminuir o contraste. Vou aumentar o brightness. Beleza, vou deixar ele mais ou menos assim. Eu não quero essa névoa aqui em toda a minha cena. Desse jeito não, porque está muito forte. Posso aplicar até ela, mas não dessa forma. Se eu for aplicar ela aqui, eu vou deixar essa luz um pouquinho mais saturada. Ok. Vou diminuir a opacidade. Deixar ela aqui assim.
22, amplio aqui para ver melhor como tá. Beleza, tá bacana. E vou duplicar essa névoa e vou criar aqui um mapa para que essa incidência de luz, a radiosidade pode ser aplicada. Coloque normal e aqui, ó, galera, aplicando essa bolinha aqui, que significa solo, eu vejo a camada sozinho. Tá vendo aqui? É difícil visualizar, por quê? Porque o sólido tá escuro. Se eu coloco um branco aqui, você vê melhor. Porém, ele tá um azul e fica meio escuro. Então, para que eu possa visualizar melhor, eu venho aqui e desligo o background. E vejo aqui como ele é na transparência. Beleza. O que eu quero aqui? Eu quero trabalhar ele de uma forma que ele vire um mapa. Vou aumentar a opacidade dele aqui para que vocês possam ver como eu estou trabalhando. Bom, desligando aqui o tint, eu não vou precisar do tint, porque eu só preciso da informação do branco e do preto aqui dessa camada. Eu vou deixar com 125 de brightness, 125 de contraste, 0 de brightness. E aqui na radiosidade, ó, lembrando sempre, ó, vou deixar a névoa abaixo, em cima da minha camada de radiosidade. Ou seja, minha radiosidade vai ser aplicada da seguinte forma. Deixa eu explicar isso aqui de uma forma melhor para vocês. Vou desligar a visualização de todas as outras camadas, beleza? Bom, só tenho a radiosidade e a névoa ligada. Se eu desligar a névoa, vocês vão ver aqui que só tá a minha radiosidade, só o brilho que eu adicionei do motion lá. Agora se eu venho aqui nele e faço o seguinte, nessa segunda parte aqui, depois do Blend Mode, posso adicionar o Track Mate. Como funciona isso? Ele usa essa camada, a informação dela, ou seja de alfa ou de luminância, caso fosse alfa, o que fosse transparente e o que fosse opaco serviria de máscara para que possa revelar minha camada abaixo. No caso aqui eu não tenho modificação em alfa, é tudo com alfa totalmente, ó. Alfa aqui 255, vocês podem ver. Porém a luminosidade da minha cena aqui varia, da minha camada varia. Então se eu venho aqui no Track Mate e uso Luma Mate, que é, ou seja, luminosidade, fazer um mate de luminosidade, o que vai acontecer? A minha camada de baixo aqui, a radiosidade, ou seja, que era só aquele verde, ele vai mostrar só nas áreas onde estava branco da minha camada de névoa. Tá vendo aqui, ó, que essas áreas aqui, ó, estão mais brancas. Eu desligo aqui a visualização, porque quando nós fazemos o Track Mate, ele já de padrão desliga a visualização da camada de cima e mostra esse ícone aqui. Isso aqui é justamente servindo como se fosse uma máscara para revelar essa camada de baixo. Vocês podem ver que ele vai ficar com esse íconezinho aqui na frente do ícone da camada. Vocês podem ver que ele cria um mate justamente daquilo ali, daquele mapa. Vou mostrar isso melhor para vocês agora. Só, aqui eu tenho minha camada, a névoa. Se eu venho aqui, aumento o contraste, ó, deixo ele bem forte. E desligo a visualização, porque isso aqui é uma máscara. Ele vai mostrar justamente só a parte branca. Tá vendo aqui? E o que é preto, continua preto. Por quê? Porque eu usei o Luma Mate. Agora se eu usasse o Luma Inverted, ele ia fazer a mesma coisa, só que em vez de ser branco, vai ser o preto que vai ser revelado. Tá vendo aí? Aqui era a área branca. Beleza, o que eu quero na verdade é ele em 100. 125 que a gente tinha colocado, né? 125. E aqui, em vez de ser Luma Invert, vai ser Luma Mate. E aqui eu desligo a visualização da camada, para que porque ele é uma máscara, e aqui ele revela a camada de baixa radiosidade com essa máscara de névoa em cima. Beleza? E aqui, ó, essa incidência de luz da radiosidade, esse verde, vai realmente aparecer só no que eu simulei aqui como uma massa de gás na minha atmosfera aqui, nesse espaço sideral. Beleza, e aqui eu tenho a minha composição. Aqui no caso eu vou pegar, né, essas três camadas que estão acima do Adjustment Layer e vou colocar para baixo. Por quê?
Porque o Optical Flare tem que passar por cima de tudo. Porque o Optical Flare é uma incidência de luz na minha lente, ou seja, está na frente de todos os elementos que possam ocorrer na cena. Minha lente é o ponto máximo. E aqui nós temos a minha animação de logo. Vocês podem movimentar aí que vocês vão ver o movimento. E aqui eu vou aumentar, vou acrescer ainda um pouco mais, criando um objeto nulo. Vindo aqui em Layer New, no Object, vocês vão criar como se fosse um sólido, só que ele é totalmente transparente. Ele não existe, é um objeto nulo, não serve para nada além de carregar as informações de transforms, esse tipo de coisa. Mas aqui embaixo, aqui mais na frente aqui da camada, nós temos o Parent. Isso serve para quê? Para tornar uma camada filha de outra, ou seja, transformar uma camada pai de outra. Vamos aqui. Eu quero selecionar a logomarca, a radiosidade, que é essa luz, a máscara dela, que é a névoa aqui, essa camada aqui que é a máscara, e minha névoa, essa névoa pode ser também que essa névoa é a que envolve todo o cenário. Eu vou pegar aqui nesse nozinho aqui, nesse caracol, que é como se fosse uma liga aqui, eu vou arrastar e vou levar para o meu null 3. O que vai acontecer? O parent dessas camadas vão ser agora o do null 3, ou seja, o que eu movimentar aqui da minha camada nula, do meu null object, como escala, vai servir para todos esses que estão abaixo dela, ou seja, que estão parenteados nela. Vendo aí? Só altero aqui o valor da escala do meu null, altero o valor da escala desses nulls aqui. Dos nulls não, dessas camadas que eu coloquei como filhas do null object, do objeto nulo. A mesma coisa ocorre com a posição em X, em Y, rotação, só não em opacidade. A opacidade não varia. Beleza? Então assim, fiz isso para o quê? Para que eu não precise animar a escala desses 4 objetos. Ou seja, eu podia pegar muito bem a logo aqui e variar a escala aqui. Beleza, isso funciona, mas não funciona tão bem quanto com objeto nulo, com todos esses objetos aqui, em todas essas camadas parenteadas no objeto nulo, porque se eu fosse fazer isso para a escala aqui, e se eu fosse animar essa escala, eu teria que fazer também animação para todas essas camadas. Então é melhor eu trabalhar em uma só camada, a camada pai dessas camadas filhas aqui, que é o que eu setei aqui. Quando eu arrastei esse caracol aqui, defini. Essas 4 camadas são filhas do objeto nulo. Beleza? E aqui eu vou diminuir a escala desse objeto nulo. Aqui no caso ele está 110%, em 4 segundos. Na animação eu vou colocar ele para 100. Beleza. E assim eu tenho a animação da minha logomarca. Vocês podem soltar um render aí e vocês vão ver. Beleza, galera? Então aqui quem fala é Breno Machado. Muito obrigado por assistir. Essa é mais uma videoaula do Motion FX, seu site de tutoriais de After Effects em português na internet. Bom, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e te aguardo na próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.